Bom, tem pessoas que entram nos lugares e em 5 minutos já se tornam amigas de todo mundo. E tem pessoas que com um simples "Oi, tudo bem?" a conversa já morre. A diferença entre elas não é beleza, não é dinheiro e muito menos na ser carismático. É empatia. E hoje eu vou ensinar você como começar a gerar isso no outro. Bom, eu me chamo Gabriel e eu criei este canal a fim de ajudar pessoas que são tímidas e também as que não são tímidas, que querem evoluir nos seus relacionamentos de forma em geral. Estreitar laços entre colegas de trabalho que não vão muito com a sua cara, um chefe, por exemplo, que você almeja uma promoção, amigos ou até conhecer gente nova. Eu vou guiar vocês através de conteúdos e exercícios de práticas que vão provar o que eu tenho para ensinar. Então não fiquem surpresos se depois de algum tempo algumas pessoas lhe pararem em algum ambiente e disserem e perguntarem se vocês já se conhecem de algum lugar, ou se em uma conversa uma pessoa disser: "A gente parece que se conhece desde a infância", porque isso vai acontecer. Então, para ensinar o que eu tenho para ensinar para vocês, primeiro eu tenho que falar o que é empatia, né? O conceito de empatia é a capacidade psicológica de se colocar no lugar do outro, compreendendo suas emoções, sentimentos e perspectivas de vida. O conceito já engloba muita coisa do que eu tenho para falar, mas eu preciso dizer que empatia é a base de toda a comunicação entre os indivíduos. Só obteremos sucesso se, numa comunicação ou em relações, se gerarmos empatia. Inclusive, dependendo da intimidade que nós vamos ter com alguém, né? Outro conceito sobre empatia é criar harmonia entre relações amistosas. Quando estamos gerando empatia, estamos criando um relacionamento de confiança mútua, de cooperação e abertura às ideias do outro, certo? Então, 4 motivos do porquê você deseja empatia, né? Bom, dito isto, né? O primeiro porquê você deseja empatia é que com isso você passa a entender melhor o que o outro está sentindo ou pensando. Com isso, você melhora o entendimento mútuo entre você e a outra pessoa durante uma comunicação ou uma conversa, né? O segundo é que empatia também é um pré-requisito para que as pessoas gostem de você em um grau mais pessoal. O nível de intimidade depende muito de você, como eu disse antes. Mas sem empatia não vale a pena arriscar, não vai evoluir, de verdade. Talvez você já tenha uma certa intimidade com alguém, mas o relacionamento não flua muito bem. Isso é justamente por causa da empatia. E você precisa gerar empatia na outra pessoa também. Assim como ter empatia por ela, né? O terceiro motivo é que ele tem muito relação com o primeiro, mas com uma peculiaridade. Quando você aprende a como sempre conquistar a empatia, e como isso acontece de fato, você se adapta ao outro, né? A forma como o outro prefere se comunicar, e ao realizar isso, duas coisas acontecem, né? É, fica mais fácil de você ter um entendimento, né? A pessoa entender o que você está querendo dizer, e as pessoas passam a gostar mais de você. Porque, para a maioria das pessoas, além delas mesmas, quem elas mais gostam são as pessoas que lembram delas mesmas. Então, depois da gente, quem nós gostamos mais são as pessoas que nos lembram da gente, são pessoas que são parecidas com a gente. E o último porquê, ele vem com vários benefícios porque é, é uma questão de efeito cascata, né? Além da compreensão e da comunicação simplificada, né? Uma vez que você domina isso, as pessoas gostam mais de você e se torna mais fácil a sua comunicação, elas tendem a querer te ajudar mais. É mais fácil você ser promovido, né? Você tem mais chances de criar conexões verdadeiras com as pessoas, que estarão sempre dispostas ali a contribuírem com você de alguma forma, ou comprar suas ideias. Mas o mais importante de tudo isso é que você vai se tornar uma pessoa melhor, e isso eu garanto. Bom, e um exemplo de empatia, né, de gerar empatia e do porquê que isso é bom no dia a dia, é uma experiência que eu tive, né, no trabalho. Não que você vai precisar estar puxando o saco do seu chefe ou babando o ovo, como algumas pessoas dizem, né, aqui na minha cidade, de alguns amigos ou pessoas, né, porque, assim, conforme você for gerando empatia com as pessoas, você vai se tornar uma pessoa querida. E você vai gostar mais, você vai passar a gostar mais de algumas pessoas que antes você nem dava bola. Tipo, às vezes você só viu aquela pessoa, o santo não bateu. Mas conforme você for gerando empatia, você vai construindo uma relação com a pessoa e você vai, além de ser uma pessoa, se tornar uma pessoa querida, você vai gostar mais das pessoas. Porque você vai passar a entender melhor elas. E, bom,
O seu chefe, por exemplo, né? Esse é o exemplo que eu quero trazer aqui de uma relação entre subordinado e chefe. Geralmente, quem está no lugar de chefia, no cargo acima de você, essa pessoa ela tem poder de decidir coisas da sua vida que você não tem condições. Porque, por exemplo, se eu tô num emprego e eu tenho um chefe que tem demandas para mim, por exemplo, eu preciso ir para uma apresentação da escola do meu filho. Eu preciso da permissão desse chefe para me liberar naquele dia para poder participar. E visto que eu quero uma coisa pessoal, se eu não tiver uma boa relação com o meu chefe, ele vai se importar muito mais com o meu trabalho do que com a minha necessidade de paternidade, né? Então, quando você constrói empatia e cria um bom laço com o seu chefe, né? Um bom relacionamento, ele tende a querer lhe ajudar, ele tende a gostar de você. Então, com certeza, em algum tratado ali, vocês vão conseguir chegar num acordo mútuo entre vocês dois, que você possa ir para esse seu evento, né? Mas veja só, ele não só decide sua vida nisso, né? Tem questão de promoção, ele pode demitir e tudo mais, várias coisas que ele pode decidir a sua própria vida com o poder que ele tem. E não seria muito bom se vocês tivessem um bom relacionamento, se a comunicação de vocês fosse fluida e fácil, não seria mais fácil o seu chefe ouvir as suas ideias e não teria mais chances de você conseguir uma promoção? Então, sim, tudo isso é possível, né? Eu tenho aplicado todas as coisas que eu tenho para ensinar, né, as técnicas de comunicação, a empatia e todo o resto sobre esses assuntos que eu tenho para trazer por mais de 10 anos. E foi assim que, olha só, na metade desse tempo, né, tipo, 5 anos e 3 meses, eu consegui me manter numa empresa de engenharia, na posição, comecei numa posição bem baixa e fui sendo promovido. Eu acho que em 3 anos eu fui promovido umas 3 vezes, uma vez por ano praticamente. E eu consegui chegar tipo, ao cargo mais alto que eu poderia ter chegado sem nenhum diploma. Eu não tenho nenhum diploma, né? Não sou formado em nenhuma faculdade. Estou fazendo, mas não sou formado, né? E naquela época, muito menos, eu só tenho ensino médio. E aplicando as técnicas de comunicação, de gerar empatia, criando laços, me tornando uma pessoa querida, eu consegui é, que o meu chefe, né, comprasse minhas ideias, me ouvisse, que ele quisesse me ajudar. E não só as promoções eu consegui, mas também, tipo, como esse exemplo que eu dei, consegui liberação para alguns eventos que eu estava precisando e ele me ajudou. E foi muito bom. Então, eu tenho aqui alguns exercícios que vocês podem fazer. Eu vou agora passar alguns exercícios para vocês aplicarem, né? Empatia na prática e verem os resultados. Então, aqui o objetivo não é iniciar uma conversa em si, ou manter uma conversa. É sobre gerar empatia sem precisar falar. Vocês vão precisar evoluir primeiro a capacidade de observação, né? A leitura da linguagem corporal das outras pessoas para poder a gente ir evoluindo para os próximos passos. Então, para pessoas não tímidas, eu sugiro que vocês vão a um lugar público, procurem uma pessoa e você não precisa abordar ela nem conversar. Só veja uma pessoa ou um grupo de pessoas que estejam sentados que tipo assim, não seja mais do que 3 pessoas. O ideal é que seja só 2 ou uma. E aí sentem o mais próximo que vocês puderem perto dela e escolham uma pessoa, né? Uma pessoa específica e comecem a imitar essa pessoa gradualmente. Não imitar de certa forma, né? Por exemplo, se a pessoa estiver conversando e gesticular os braços, você pode, se você não for falar nada, você pode só simplesmente, tipo, esticar o braço, se espreguiçar. Se a pessoa estiver gesticulando muito, você mexe os braços, entendeu? Se a pessoa cruzar os braços, você se senta cruzando as mãos, né? Você cruza as mãos. Se ela cruzar as pernas, você cruza os pés e dá um delay de 10 segundos aí. E vai imitando. Se a pessoa sozinha, né, falar com você ou começar a olhar muito para você, ou iniciar uma conversa, pode conversar tranquilo. Mas se você chegar nesse estágio, poxa, você já fez mais do que era esperado, porque o objetivo aqui é você começar a pensar sobre o que o outro está sentindo quando ele está falando, ou que ele, ou não, seja lá o que quer que seja que ele esteja fazendo no momento, né? Seja lendo um livro, ou mexendo somente no celular. Ônibus é um lugar ideal para fazer isso. Eu fazia isso direto no ônibus, direto na escola, e era excelente. Para pessoas tímidas, a meta é a mesma, né? Só você começar a especular e pensar sobre o que a outra pessoa deve estar sentindo ou pensando. Mas, nesse caso aqui, a gente vai distanciar um pouco mais, né? O ideal é que você já faça isso com alguém que você já conhece, um amigo que você não tem muita intimidade. Vá lá, veja essa pessoa, esteja com essa pessoa e comece a fazer essas imitações e tal.
Uma dica que eu dou, bastante importante, é a questão da expressão facial. Se a pessoa, faz muito isso, você, enquanto ela está falando e você ouvindo, faça também. Tipo, a expressão facial, o ideal é imitar mesmo, mas os outros gestos, você evitar um pouco, porque senão você vai parecer realmente um espelho ali e a pessoa vai achar isso estranho e aí quebra a empatia aí. E se você, por acaso, for uma pessoa autista e que esteja procurando, né, dicas de como se comunicar, eu tenho um amigo autista e ele sempre teve problemas com isso e eu ensinei algumas coisas a ele e ele desenvolveu legal. Então, se você tem um amigo autista, manda esse vídeo para ele, porque algumas dessas técnicas podem funcionar para o seu amigo. E se você for autista, eu sugiro que você faça o mesmo de forma mais sutil. Você atrase um pouco mais o gesto que a pessoa está fazendo. Não faça nenhum gesto que seja muito. Ah, se a pessoa gesticula abrindo os braços, não abra os braços também, só, tipo, solte os braços, entendeu? E comece a observar como a outra pessoa fica com o que você fala para ela. Se ela ficar calada demais, ou se ela pareceu muito surpresa com o que você falou, comece a refletir sobre como o outro deve estar se sentindo depois que você falou alguma coisa, ou como a pessoa está reagindo ao que você está falando. Tente pensar sobre como ela está se sentindo sobre isso. E aí, depois de todos esses testes, eu gostaria muito que vocês viessem aqui e comentassem nesse vídeo sobre como foi a experiência de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o vídeo, é, ou tem alguma experiência que queiram compartilhar da vida de vocês, que vocês precisem de alguma dica, eu vou ficar muito feliz em responder, ou então ajustar algo que aconteceu durante o exercício de vocês. E se você gostou desse conteúdo, por gentileza, eu gostaria de pedir muito o seu gostei no vídeo e que vocês se inscrevessem no canal. E eu sei que esse tipo de conteúdo vai ajudar muita gente e que você pode fazer parte disso com essas duas ações, se inscrever e clicar o gostei no vídeo. Então, um ótimo dia e até o próximo vídeo.